E aí, pessoal, Pedro aqui de novo, e hoje vamos falar sobre como fazer o cálculo da hora produtiva e improdutiva de equipamentos segundo o sistema de custos referenciais de obras, o famoso ciclo, que nada mais é do que uma ferramenta do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que serve para padronizar os custos referenciais para obras de infraestrutura de transporte, fornecendo tabelas detalhadas de insumos, serviços para diversos tipos de orçamento, sendo obrigatório o seu uso para obras federais. Bom, por que calcular hora produtiva e improdutiva no ciclo é essencial para o seu orçamento? Fique no vídeo e descubra o que pode ser um ponto de prejuízo ou de lucro para suas obras ou simplesmente uma carta coringa para suas vitórias em licitações. Bom, o ciclo, a base oficial do DENIT para rodovias, pontes e infraestruturas, conta com equipamentos como escavadeiras, tratores e rolos, que representam uma parcela significativa dos custos totais em orçamentos e licitações públicas. Vamos para o conceito. O que seria uma hora produtiva de um equipamento? É o tempo efetivo de operação desse equipamento, como, por exemplo, movimentação de material, compactação ou transporte. Já a sua hora improdutiva são as paradas para manutenção dos equipamentos, tempos de espera de um serviço para o outro, deslocamentos ou mesmo falhas do equipamento. Bom, agora eu vou mostrar direto aqui no site do DENIT como a gente vai fazer o passo a passo, onde encontrar essas tabelas e os manuais de cálculo do DENIT para a gente calcular essas parcelas de hora produtiva e improdutiva dos equipamentos. Bom, aqui agora, vamos pensar aqui DENIT, entrar na página inicial do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Aqui na parte mais inferior do site temos aqui custos referenciais, sistemas de custo. Bom, aqui vale ressaltar que ao abrir esse portal nós teremos dois tipos de tabela de custo, o ciclo e o ciclo 2. A principal diferença é que o ciclo 2, esse aqui, é uma versão mais antiga, voltada principalmente para obras de rodovias, enquanto que o ciclo, essa primeira opção, é uma versão atualizada do ciclo 2. Nele há uma evolução que amplia significativamente a abrangência, incorporando metodologias mais modernas, um banco de dados muito maior e composições para obras principalmente de rodovias, hidrovias, pontes, túneis e outras obras de infraestrutura de transporte, tornando essa base mais completa, dinâmica e com ajustes, principalmente com o fator da influência das chuvas, que é o FIC, e unificação do fator de eficiência. Então, temos essa diferença entre as duas. Então, vamos focar mais no ciclo. E, além disso, também temos o preço do asfalto, que é calculado aqui pelo DENIT, e o BDI. O BDI já tem vídeo no canal, vamos deixar aqui o card em algum lugar, ou descrição nos comentários. Voltem lá depois para dar uma olhadinha sobre BDI. Bom, agora direto na ciclo, quando a gente entra aqui, temos aqui os relatórios, manuais de custo, tem a metodologia, as mãos de obras, preço de referência, o fator de influência de chuva, que eu falei, influência de tráfego, canteiro, administração local, mobilização e desmobilização. Os cadernos de ampliação de aplicação foram volumes ampliados depois, os cadernos técnicos, as normativas e informativos do pessoal do ciclo. Bom, a gente vai focar aqui principalmente, primeiramente, na metodologia e conceito. Baixando aqui, vamos abrir aqui o zip. Bom, temos aqui o manual de custo de infraestrutura e transportes. Bom, aqui no sumário vai ter todo o histórico do ciclo, seus conceitos, custo indireto, indireto, total, custo unitário, referência de serviço. Dentro dos insumos aqui, equipamentos, mão de obras, materiais, preço de referência, composição dos custos, vai ser um dos próximos vídeos futuros que vou lançar aqui, falando sobre a composição total do serviço, os índices de reajustamento, composição dos custos unitários e tudo aqui que o ciclo vai trazer, né? A gente vai focar agora principalmente no cálculo dos equipamentos, né? Então, seria esse item aqui, 3.1.1, 3.1 equipamentos. Aqui ele vai descrever as parcelas, principalmente que vão entrar para contar, para chegar nesse cálculo, nesse valor da hora do equipamento. Alimentação, a capacidade, potencial de armazenamento, processamento, produção do equipamento, coeficiente de consumo desse equipamento, coeficiente de manutenção, dimensões e pesos do equipamento, horas trabalháveis por ano,
marca, modelo, normas técnicas, potência do equipamento, valor residual, que nada mais é que refere-se à projeção do valor esperado a ser obtido pela venda do equipamento após sua depreciação, ou seja, após o término da sua vida útil. O que seria a vida útil desse equipamento? Ele traz aqui, a vida útil consiste na quantidade de anos que o equipamento mantém o desempenho esperado, quando submetido apenas às atividades de manutenção programada. Então aqui ele traz mais alguma descrição e chega no cálculo aqui do custo horário do equipamento. Ele vai trazer aqui que o cálculo do custo horário, tanto produtivo como improdutivo de um equipamento, exige o conhecimento dos seguintes parâmetros. Então, ele traz custo de propriedade, ou seja, é o custo de você ter o equipamento. Vai entrar depreciação, oportunidade de capital, seguros e impostos. O custo de manutenção para manter esse equipamento é de em torno do material rodante, no caso de equipamentos com esteiras, e pneus, no caso de equipamentos autopropelidos. Partes de desgastes e reparos em geral. E o custo de operação, combustíveis, lubrificantes, filtros, graxas e a mão de obra. Aqui traz mais uma descrição, ele vem falar também em condições de trabalho. Ele separa em 3 tipos de condições: leves, médias e condições pesadas de trabalho. E aí, isso aqui para operações de transporte. Então, o mais influenciável seria as superfícies de apoio, então, um asfalto rodando em cima de um pavimento rígido, então resistência de rolamento menor do que 4%. Condições médias seriam distâncias irregulares, mais longas ou curtas, com alguns aclives e declives, e uma resistência com rolamento de 4 a 7%. E condições pesadas são deslocamentos contínuos em terrenos, principalmente rochosos, piso úmido ou irregular, piso de areia fofa, aclives frequentes e uma resistência de rolamento maior do que 7%. Essa resistência de rolamento, ele até traz aqui, é uma relação entre a força e o peso do veículo. Na tabela 3, ele já traz as condições de trabalho para operações de escavação e carga. Então, da mesma forma das de transporte, ele separa em condições leves, médias e pesadas. Isso aqui baseia principalmente a condição do solo. Um solo, na condições leves, aqui um solo mais superficial, com baixa densidade, um teor de umidade baixo. Condições médias, uma argila arenosa, aí é uma argila com alguma umidade, misturas de solos diferentes, como argila com um cascalho mais fino. Já em condições pesadas, temos frequentes aparecimento de pedra e afloramento de rochas, cascalho grosso, escarificação pesada em rochas e trabalhos em pedreiras. Então, bom, eu vou fazer um paralelo aqui, eu montei uma planilhinha para a gente ir acompanhando aqui e demonstrando essas formas para vocês verem que no final o valor bate com o valor que ele traz aqui na tabela. Eu vou apresentar primeiro todas as fórmulas aqui e depois a gente vê no Excel como é que a gente faz esse cálculo. Bom, ele traz aqui o item de depreciação, então ele vem, traz a fórmula, fala que a depreciação o custo horário da depreciação, né? Então, quantos reais por hora é depreciado esse equipamento? Então, ele leva em consideração o VA, que é o valor de aquisição do equipamento, menos o VA vezes o VR, que é o valor residual em porcentagem. Então, o VA é o valor de aquisição menos o seu valor de aquisição depreciado. Tudo isso dividido pela vida útil, vezes as horas trabalhadas por ano. Eu já vou trazer aqui. Bom, vamos apresentar as fórmulas tudo aqui primeiro. Então, a depreciação, aí depois ele traz a oportunidade de capital, traz a fórmula aqui do VM, que é o valor médio de investimento, e usa ele para calcular o custo horário de juros de oportunidade de capital. Essa é a fórmula dos dois. Seguros e impostos, também traz a fórmula. Essa taxa aqui é um item que vale a pena dar uma olhada aqui, apesar de que ele traz também nos manuais com os índices de cada equipamento. É uma taxa média de PVA por ano, uma porcentagem por ano aqui, que geralmente gira em torno de 2,5%, mas pode ter alguma alteração dependendo da data base que está olhando. Manutenção, ele calcula a manutenção por hora em cima aqui do valor de aquisição, vezes o seu coeficiente de manutenção, e nos cadernos também a gente vai ver que ele traz esse coeficiente de manutenção por cada tipo de equipamento. Isso tudo dividido em relação da vida útil em anos vezes as horas trabalhadas por ano. Aqui, ó, esse aqui, ó. Você considera que o fator K o coeficiente de manutenção está incluído manutenções corretivas, preventivas, manutenções corretivas são alguns reparos, manutenções preventivas, substituição periódica de peças, componentes como lâminas, caçambas, garras, calificadores e mão de obra especializada para manutenção, então já está englobado nesse coeficiente. Além disso, itens de desgaste, né, como luvas, hastes, punho, coroa de equipamento, perfuração, os bits, porta-bits para as recicladoras e fresadoras e os discos de corte necessários.
Bom, a próxima parcela seria o valor do consumo dos combustíveis, lubrificantes, filtros e graxas, que ele traz aqui a fórmula que varia em cima da potência do motor do equipamento, desde o seu coeficiente de consumo médio do equipamento, que ele também traz nas tabelas, a gente vai ver, e o valor de custo do litro do combustível no mês da database. Ou no seu caso, você vai fazendo um valor, a database, sei lá, de abril, bom, agora a gente está em janeiro, né? Então a database, sei lá, de outubro. Agora em janeiro o valor do combustível muda, do diesel, gasolina principalmente. Então você pode atualizar para nisso contar no seu, ou seu preço vai ficar um pouquinho mais caro, ou você vai ter um descontinho aí e vai ganhar esse desarme do combustível aí, dependendo do valor de mercado do combustível. Mão de obra, é o valor fixo da tabela da hora do operador ou do motorista. E por fim, o custo horário produtivo e improdutivo. Ele traz aqui que o CHP, que é o custo horário produtivo, é a soma da depreciação, mais a oportunidade de capital, mais o custo horário dos seguros e impostos, mais manutenção, mais o custo horário dos combustíveis, lubrificantes, filtros e graxas e da mão de obra. E o improdutivo, ele tira essa parte de manutenção e valor de combustível, então é apenas a depreciação, juros, oportunidade de capital, que querendo ou não tem a aquisição desse equipamento, seguros e impostos, que parado ou não, esse equipamento ainda paga, tem que pagar seguro e tal, e gera alguns impostos em cima, e a mão de obra, que apesar do equipamento estar parado ou não, o operador ou motorista tá junto. Então, voltando aqui, é, vamos para os relatórios. Então, relatórios aqui, a gente tem o relatório ciclo e o parâmetro dos equipamentos. Vamos ver aqui, parâmetro dos equipamentos. Temos o caderno técnico dos parâmetros dos equipamentos e o relatório de parâmetros dos equipamentos, alguns informativos. Bom, a diferença dos dois, que esse primeiro aqui, o caderno técnico, ele é a partir de 2022 até a data mais atual. E esse relatório de parâmetros dos equipamentos, ele é de 2022 para trás. Então, não é um interessante para nós aqui no momento. Então, a última database que a gente tem aqui é de outubro de 25. Então, vamos abrir ela. Aqui, sistema de custos referenciais de obras do ciclo, os cadernos de parâmetros dos equipamentos. Bom, nesse caderno aqui ele dá uma apresentaçãozinha, o que ele traz no caderno e tal, e no sumário aqui ele traz equipamento por equipamento. O valor do item aqui e a descrição do equipamento. Então ele traz todos os equipamentos aqui, vamos clicar num equipamento aqui, um grupo gerador aqui, por exemplo. Qualquer. A gente fica devagar hoje. Bom, então ele abre aqui, aquele grupo gerador, 456 kW. Bom, tem aqui os parâmetros de custo horário, então o código ciclo dele, o mesmo está aqui em cima. A potência do equipamento, a vida útil dele, horas que ele trabalha por ano, o coeficiente de manutenção, a gente conta aqui, o coeficiente de consumo também está aqui, porcentagem residual em cima do valor de aquisição, o tipo de combustível que ele usa, que no caso diesel, seguros e impostos. Esse tipo de equipamento, por exemplo, não é um equipamento que geralmente a gente faz seguro, né? Então geralmente esse item aqui não tem, mas quando a gente vai para caminhões, alguma coisa, eu vou abrir rapidamente e dar uma olhada, vai ter essa parcela de seguros e impostos aqui. E no caso do gerador, não vai ter uma mão de obra específica aqui para ele. Aqui temos alguns outros parâmetros do equipamento, principalmente voltados para a mobilização desse equipamento. Então, temos comprimento, altura, largura, peso. E equipamento transportado, ele dá aqui o tipo de caminhão que pode ser transportado. Um caminhão carroceria, capacidade de 9 toneladas. Algumas informações adicionais aqui de forma complementar. Destaca que o equipamento é trifásico, hermético e possui controlador eletrônico de tensão. Então, informação importante aqui, principalmente, se você não tem uma corrente trifásica, não tem por que você levar um gerador desse aqui para a obra, por exemplo. Abre esse aqui de exemplo. Caminhão basculante com capacidade de 10 metros cúbicos. Aqui para vocês verem só a diferença. Aqui lá é um equipamento que a Ciclo chama de simples. É puramente o equipamento. Os caminhões aqui, principalmente, vão ter dois equipamentos dentro de um. Então aqui, no caso, seria o chassi e o implemento dele. O chassi seria o cavalo, né? E o caminhão, plataforma, tal, o peso de operação dele, distância de eixo, potência, motorista e tal. E o implemento, a caçamba basculante com capacidade de 10 metros cúbicos, no caso desse. Então aqui ele traz potência, vida útil, horas trabalhadas, coeficiente de manutenção, consumo, valor residual, tipo de combustível. Aqui no caso, daqui ele pega esse item que é só do chassi, então já tem a questão dos seguros e impostos, que é segurado
geralmente o cavalo do caminhão, e a necessidade de um motorista de caminhão. A caçamba, por ser só um implemento, está sendo carregada pelo cavalo, vai ter aqui também sua vida útil, mas não tem potência, porque não tem motor, não tem nada, apenas um implemento, as suas horas trabalhadas por ano, valor de manutenção, consumo não tem, e o valor residual. Então, porque dá para tirar o implemento, vender separado, e não vai ter combustível, seguro também geralmente não é segurado, e o motorista aqui leva o conjunto inteiro. Alguns parâmetros aqui dos dois tipos, né? E algumas informações adicionais. Então, a gente vai ver sempre essa diferencinha, principalmente questão de caminhões, vai ter o implemento e o chassi e equipamentos, como rede-escaladeira, motoveladora, vão ser equipamentos simples, é apenas o equipamento em si, né? Só um, não vai ter implemento para esse tipo de equipamento. Aqui tá as demais informações que a gente vai precisar para calcular. E a única coisa que vai estar faltando de informação é o valor do combustível. A gente voltando aqui em relatórios, temos aqui relatórios ciclo. Aqui no caso eu falo de Goiânia, então vamos Centro-Oeste, Distrito Federal não, Goiás. Vamos pegar outubro de 2025, né? Vamos usar a mesma database que a gente está pegando das informações dos equipamentos, que às vezes dá uma diferença de um equipamento para outro. Bom, terminou de baixar aqui agora, então ele abre esse zip aqui. E aqui ele vai trazer, né, relatório analisa das composições, encargos sociais trabalhistas, mão de obra, composições de custo, equipamentos, mão de obra, materiais e origem dos preços. Para preço de litro do combustível, a gente vai vir aqui abrir os materiais. Vamos aqui, diesel. Então, a gente vai ter aqui o óleo diesel, nessa database de outubro de 25, temos que o valor é de 5,70 por litro.